Sessão ordinária da Câmara Municipal União da Vitória, Estado do Paraná, 12 de junho de 2006. Declaro abertos os trabalhos da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal União da Vitória, Estado do Paraná, relativa ao primeiro período do segundo ano dessa legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional. Ipiranga, margens plácidas, um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavem do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Colocamos em discussão e aprovação a ata da sessão anterior. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A mesa está aprovada. Solicito ao secretário executivo para que apanhe a assinatura dos senhores vereadores presentes, validando a ata. Quem está inscrito para falar aqui? Hein, Marcão? Quem está inscrito para falar aqui? Eu. Pires, não? Também, primeiro Pires. Aprovada a ata, essa presidência solicita ao segundo secretário, justificamos a solicitação do nosso primeiro secretário, vereador Fernando Boura, ficar fora da mesa, tendo em vista que o mesmo está com problemas de saúde, então, portanto, vai participar do plenário. Solicitamos, então, ao segundo secretário, vereador César Bogos, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Provérbios, capítulo 23, versículo 25. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou.
Correspondências recebidas. Ofício número 030/2006 da 6ª Regional de Saúde, convidando a todos os vereadores e demais interessados para participar do seminário a realizar-se no dia 14 de junho, quarta-feira, nas dependências desta Casa de Leis, para tratar sobre mobilização sobre rotulagem de produtos transgênicos. Ofícios do Executivo. Número 704/2006, encaminhando o projeto de lei número 30/2006 para devida apreciação. Número 571/2006, encaminhando o projeto de lei número 20/2006 para devida apreciação. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 20/2006, dispõe sobre alteração da lei municipal número 3.262/2005 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 30/2006, denomina de Herbert Presciliano Eu o Centro de Educação Infantil Municipal, localizado no bairro Limeira, nesta cidade. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária número 8/2006, de autoria do vereador Sérgio André Coves, institui a Semana Jovem no município de União da Vitória. Projeto de lei ordinária número 9/2006, de autoria do vereador Sérgio André Coves, institui no município de União da Vitória o Dia Mundial de Doação de Medula Óssea. Indicações. Número 131/2006, do vereador Sérgio André Coves ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar urgentemente reparos na rua Godofredo Gromo, trecho entre as ruas Carlos Cavalcante e Professor Cleto, onde as pedras do leito da via pública estão soltas, dificultando a trafegabilidade dos munícipes em geral. Número 132/2006, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar o patrulhamento, revestimento com pedra brita e limpeza da valeta existente na rua Francisco Machado, no bairro São Joaquim, nas proximidades do Instituto Palazzolo, onde os munícipes que por ali trafegam estão encontrando sérias dificuldades para usufruir do leito da via pública. Número 133/2006, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade proceder à recuperação da camada asfáltica da rua Professor Cleto, após a rua Joaquim Távora, até a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, onde a mesma encontra-se em estado deplorável. Número 134/2006, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente da municipalidade providenciar a recolocação de bancos na Praça Frederico Flareço, no bairro Bento Munhoz da Rocha, onde atualmente existem somente 2, os quais não estão suprindo a demanda dos munícipes, que procuram esta praça principalmente nos finais de semana para seu lazer. Número 135/2006, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar a colocação de areia nas 2 canchas de futebol existentes no bairro Bento Munhoz da Rocha, onde jovens praticam o esporte diariamente. Número 136/2006, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar o envio de carga de pedra brita até o colégio Dario Bordim, a fim de que possa ser colocado no pátio do colégio, onde acumula-se água, formando barro e lama. Número 137/2006, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente da municipalidade proceder ao envio de areia para o cemitério municipal de São Cristóvão, onde várias obras estão paradas devido à falta deste material. Portarias, número 7/2006, do presidente da mesa. Artigo 1º. Fica determinado o funcionamento do expediente neste legislativo, no dia 13 de junho, por ocasião do Jogo do Brasil, das 8h30 às 14h30. Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes.
Os projetos que derem entrada nessa Casa de Lei serão despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário César Bogos que informe se existe algum dos edis escrito para o uso da tribuna. Sim, senhor presidente. Por ordem, vereador Júlia Dilso Pires, vereador Sérgio André Costa. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Júlia Dilso Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, imprensa falada e escrita. Só comunicar aos vereadores dessa casa, eu sei que quase todos os vereadores fizeram requerimento, e muitos não fizeram requerimento, mas solicitaram que tivesse uma rampa na capela do cemitério municipal. Quero comunicar aos senhores vereadores que foi feito 2 estudos, como eu tinha falado a semana passada, e o planejamento determinou um projeto de lei que vai ser feito, a licitação, nessa próxima semana, e o máximo 25 dias começam-se as obras na capela. Foi feito um planejamento, e esse planejamento, a capela vai ser modificada, não vai ser mais com a frente dela para a rua Clotário Portugal, e sim vai ser do lado esquerdo da capela, com 2 portas de vidro, para que entre mais ventilação. Aonde é os banheiros hoje da capela, vai ser a porta de entrada no cemitério, onde vai ter um carrinho para levar o caixão. No meio do cemitério vai ser feito o asfalto, e na parte da frente, na parte lateral, onde vai ser as 2 portas da capela, vai ter uma área coberta com 30 metros de cobertura, mais uma parte com grama e bancos, e vai sair, então, a parte da frente da capela não vai ser mais usada aonde é hoje, aonde os senhores vereadores, vários vereadores, reivindicou que pediu aquela rampa. E pela lateral, que vai ser a entrada, vai ser com rampa, e a parte de dentro também vai ser com rampa, não vai ser usado nenhum tipo de escada. Isso queria comunicar a todos os vereadores, que vai ser licitado, e foi um pedido aí de praticamente todos os vereadores. Vai ter um custo aproximadamente de R$25 mil da capela. Segundo a explanação de hoje a respeito da Bento Munhões da Rocha, o qual nós tivemos aí em Brasília, junto com o vereador Marcos Cal, o prefeito Ussi, lá com o deputado Roveda. Na última quinta-feira, nós tivemos o engenheiro do DENIT aqui na cidade, e nós passamos praticamente o dia todo lá na Bento Munhões da Rocha. Pude acompanhar junto, e fiquemos felizes, porque o engenheiro inicialmente mostrou a sua competência, e nós surpreendeu quando ele dizia que o maior problema da Bento Munhões da Rocha, se fosse deixar do jeito que estava, ia continuar sempre as mesmas coisas na parte de baixo. Aí fez uma pergunta para nós, por que a parte de cima da Bento é uma parte boa, e só de baixo que não? Mas falei que era normal, que a parte de baixo sempre beneficiava mais rápido, e que as cargas entravam na cidade são mais livianas que as que saíam. Que as que saem pela parte de cima, que é bobina, aproximadamente aí 35 toneladas, e a parte de baixo vem com papel velho. O papel velho dá volume, mas o peso é menos. Aí ele deu uma risada e falou, olha, infelizmente aqui o único problema que tem aqui na Bento Munhões é o meio da Bento Munhões, esse canteiro aqui. Vocês imaginam chovendo 5 dias, caindo água nesse canteiro, para onde que ela vai? Ela só tem que descer. Então, a parte de baixo da Bento, o maior problema é os canteiros do meio da Bento Munhões. Então ele disse que hoje, quando o DENIT vai fazer esse tipo de asfalto, e que querem fazer área com jardim, é feito primeiramente o asfalto, depois é feito um meio metro, daí é colocado terra, e daí é feito
a plantação de grama, ou flores, seja lá o que for. E aí ele passou todas as coordenadas ao Jamar e que vão fazer drenagem no canteiro para não precisar tirar o canteiro, já que tem há muito tempo. Além disso, o meio-fio que ia ser tirado também, ele optou por não tirar para não ter gasto ao município e deu um show no dia todo que nós tivemos lá. E até surpreendeu que fez nós deitar lá no chão para ver quando passava as carretas, aonde mexia, onde não mexia. Só que antes de passar a carreta, ele passava tudo para nós, aonde ia mexer, onde não. Aonde foi feito o calçamento, já agora também vai ter que mexer novamente. Então, foi começado hoje já a tirar as pedras, os locais certos onde vai ser mexido, e graças a Deus está definido a Bento Munhões. É que nem dizia o vereador Marcos Cal, que a viagem foi boa e foi importante. Eu acho que isso aí não é porque foi eu, o vereador, o prefeito lá e estava o Ayrton, isso aí é uma reivindicação que todos nós, todos os vereadores e os munícipes queriam. Então a Bento Munhões, praticamente, só vamos aguardar agora, foi pedido 60 dias para fazer a parte básica e aí já vem o asfalto em cima. Então é mais uma conquista, é mais uma vitória tanto da prefeitura como dessa Câmara de Vereadores aí, que todos os vereadores trabalham e torcem por isso. E a terceira colocação hoje, eu quero dizer que na semana passada eu fiz um requerimento para a Sanepar e quero dizer que na última quinta-feira, quando eu estava aqui na reunião da Cansu, recebi um telefonema e era do chefe da Sanepar, do Purga. E aí entrei em contato com ele e fomos muito bem atendidos pelo requerimento. E quem vai ganhar é o pessoal do Monte Castelo, porque os 100 metros que nós tínhamos pedido que fosse colocado de cano, da onde tem já água, mais 100 metros para cima, até a primeira entrada do Morro Monte Castelo, ele vai fazer. A próxima semana que vem, eles vão começar a fazer. E o que mais surpreendeu é que na própria quarta-feira, já a hora que ele recebeu o requerimento, ele foi lá ver. Na quinta-feira ele já estava repassando o que vai fazer. E nós também tivemos lá a semana passada inteira no Monte Castelo e conseguimos, na quinta-feira, encontrei um poço no fim do morro, no terreno do seu Idil, e conversamos com ele, liberou, e já estão trabalhando lá desde quinta-feira o pessoal da prefeitura. Então, na parte de cima do morro, os últimos moradores que estão lá há mais de 20 anos sem água, provavelmente na sexta-feira, se Deus quiser, eles vão ter água encanada lá. Hoje mesmo foi comprado uma caixa, 500 metros de mangueira. Na quinta-feira nós fomos lá com o pessoal da saúde e para colher a amostra da água, para mandar a Curitiba. E hoje foi concluído todo o que precisava do material lá para cima. Os funcionários da prefeitura estão fazendo a parte de material do poço, estão fazendo a tampa, e nós queremos ver se na quarta-feira nós colocamos o cano e até o máximo sexta-feira as famílias que nunca tiveram água lá em cima vão ter água. Então a parte de cima ficou a prefeitura, a parte do meio do morro que não tinha água vai ser feito pela Sanepar. Então acho que são notícias boas. Eu acho que todo mundo também aqui, eu acho que já andou brigando por essa parte de água. E agora nós tivemos a sorte de abraçar essa causa e tivemos essa felicidade de encontrar esse poço com 1,5 metro de água lá, sabendo que uma seca que nem está aí, após todos esses dias sem chuva, esse poço se encontra com água, provavelmente agora quando começar a normalizar o tempo de chuva, vai ter muita água e água à vontade. Mas só o fato de nós ter essa caixa de água lá em cima e essa caixa d'água liberando água
para os moradores daquele bairro, que só se for lá ver mesmo. Eu quero aproveitar aqui até que está o Godoy aqui, e o Godoy esteve lá em cima, e é uma tristeza se vocês verem da onde que esse povo usava a água. É inacreditável. Não dá uma bacia com 7 litros de água, da onde eles tiravam a água para beber, para cozinhar, e ainda uma senhora dizia que às vezes eles escutavam um barulho à noite, e era algum dos moradores lá de cima que chegavam, e no calor ele ia tomar banho naquele pocinho. E saía dali depois que ele tomava o banho, provavelmente se faltasse água na casa, as pessoas iam lá buscar água para fazer o café, para fazer o arroz, para fazer o chá das crianças. Nós vemos a tecnologia que está no Brasil, no país avançado, e vemos uma situação dessa. Mas graças aí ao esforço também do prefeito municipal e dos próprios funcionários da prefeitura e dessa Câmara, vai mais um problema do Monte Castelo que vai ser sanado. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradecemos a participação do vereador Júlio Adilson Pires. Transfiro nesse momento a presidência para que eu possa utilizar-me também da tribuna. Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Sérgio. Mesa diretora, senhores vereadores, munícipes presentes nessa noite, mais uma vez estou ocupando essa tribuna que eu tenho dito que é um local onde sinto-me bem à vontade, porque é o local onde nós estamos aqui para falar em benefício, em nome do povo, que assim acreditou em cada um de nós e que tem, através do trabalho representado por cada um dos senhores vereadores, tem, enfim, transmitido essa confiança através até das cobranças por intermédio desse legislativo. Antes de entrar num segundo tema, quero primeiramente falar que nós somos convocados pela UVEPAR, eu e o vereador Jair, esteve nos acompanhando o vereador Altamir Castilho, no segundo encontro de municípios do Estado do Paraná, que foi promovido pela Associação dos Municípios Paranaenses, juntamente com a UVEPAR, a União dos Vereadores do Paraná. E a importância de tal encontro, de tal congresso, não somente porque naquele momento a grande maioria dos municípios, somente para os senhores vereadores terem uma noção, no dia de abertura nós tínhamos cerca de 2.000 pessoas presentes no local onde foi feito esse grande encontro. Prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores do Paraná todo. E nós tivemos que participar até porque da gestão do atual presidente, até porque ele está se desincompatibilizando do cargo, tendo em vista que vai concorrer a cargo eletivo. Mas nós pudemos participar juntamente com os vereadores, vereador Altamir, vereador Jair, de cursos, de pessoas que estiveram ali apresentando temas os mais diferentes possíveis. Tribunal de Contas da União, esteve lá o ministro. Tribunal de Contas do Estado do Paraná, esteve o conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nós tivemos, inclusive, uma das palestras foi com o subprocurador-geral da República, que já foi procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro. Tivemos também ali a presença do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. E nós tivemos uma palestra, até quando estávamos conversando com os vereadores que estavam próximos, que eu acredito que somente se nós tivéssemos participado dessa palestra, onde estava ali um homem que tem se destacado pelo seu trabalho, um homem que tem, enfim, feito um trabalho em benefício do Estado do Paraná, de forma fundamental, que eu acredito que nós não precisaríamos ter feito ou participado de nenhuma outra palestra, que é o deputado Osmar Serraglio. E ali, senhores vereadores, munícipes presentes, imprensa escrita e falada, o que ele deixou muito bem retratado. Toda essa situação, eu sei, porque eu não sei da corrupção presente no Brasil, houve ou não houve desvio de dinheiro, de recurso, tudo isso, de forma muito clara, até ficou muito bom, porque estava presente um dos grandes dirigentes do partido, do PT, no Estado do Paraná, que é o Paulo Bernardo, e Osmar Serraglio falou de forma muito clara, muito tranquila, muito transparente, até porque ele foi convidado, e o vereador Jair, o vereador Altamir sabem disso, ele havia sido convidado anteriormente para ser um dos relatores da reforma política. Foi convidado pessoalmente pelo presidente da República há cerca de 2 anos atrás, e aí ele deu um endereço a respeito de toda a síntese do relatório final que foi elaborado por ele, juntamente com os demais relatores, subrelatores, a respeito da corrupção reinante no nosso país. www.senado.gov.br. Está lá cópia
a suma, a íntegra de tudo aquilo que aconteceu a respeito dessa corrupção que nunca se ouviu na história do Brasil, o que aconteceu nos últimos tempos. E ninguém pode dizer que não sabia de nada, até porque um dos piores crimes que acontece é o crime da omissão. Ninguém pode dizer, ninguém pode se omitir diante da lei, mesmo nós não somos advogados, ninguém conhece a justiça a fundo, mas a verdade, todos nós somos, diante da lei, nós somos submissos a ela. E, portanto, de forma muito clara, ele falou do envolvimento, do conhecimento do presidente da República e que deixou de forma taxativa claro para que todos realmente tivessem acesso a esse relatório. E pediu muito mais do que isso, que nós víssemos, e até porque o Procurador-Geral da República chamou, ele disse assim, olha, eu até no meu relatório até eu fui mais nobre, eu não tive a coragem de chamá-los de quadrilheiros, de quadrilha, mas ali de forma muito clara está no relatório. Isso está presente, enfim, na internet, na página do Governo Federal, principalmente do Senado, porque era uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, porque envolvia Câmara, Congresso Nacional e também Senado. Inclusive, ele foi mais além, ele disse, havia uma transparência tamanha, porque eram 8 situação e 8 oposição. Quer dizer, então, mesmo que ele, até porque o PMDB, infelizmente, é um partido que eu pertenço, não por pertencer ao PMDB, mas ainda alguns estão dando sustentação ao governo federal. Então, infelizmente, por esse aspecto, a minha postura nunca mudei e nunca vou mudar. Eu sempre fui contrário ao PT e sempre vou continuar sendo contrário, e mais do que nunca, pelo que tem se apresentado na imprensa nacional no seu dia a dia. Mas eu fico feliz também por poder apresentar que na quinta-feira à noite nós tivemos uma reunião que começou por volta das 19h30 e se estendeu até por volta das 23 horas, a diretoria da UVEPAR, e ali naquele momento nós pudemos ver vários colegas que são vereadores que estarão concorrendo a cargos eletivos, seja na esfera estadual ou na esfera federal. Para nós é de suma importância isso, porque nós estamos vendo o amadurecimento dos legislativos municipais no sentido de lançar as suas lideranças, no sentido de que o vereador se valorizando, sabendo que ele é uma liderança, que ele tem um cargo eletivo nas suas mãos, mas que isso o impele a buscar cargos que ele possa usar o seu trabalho numa Câmara Municipal e esse trabalho ser levado a nível de Estado, a nível federal, porque isso pode reverter, sem dúvida alguma, realmente em benefício da população, do Estado, do município, ao qual cada um dos senhores vereadores pertence. E nós pudemos, os vereadores presentes sabem disso, pudemos presenciar tantas coisas boas. E uma delas, o que está acontecendo também na questão financeira, que envolve os estados, os municípios e a própria União. É realmente uma voracidade por impostos como nunca se viu. Enquanto 60% de tudo aquilo que se arrecada fica com o governo federal, 25% vão para os estados e os municípios ficam apenas com 15% de toda a somatória de tudo isso que é arrecadado. Então é preocupante, senhores, porque nós sabemos, como vereadores, como os prefeitos que ali estavam, que tudo acontece nos municípios, tudo. A saúde, a educação, a ação social, o transporte, a infraestrutura dos municípios não ocorre em Brasília, não ocorre nas capitais, mas ocorre no município onde nós moramos e que hoje está enfrentando crises sem precedentes na sua história, crises financeiras. Muitas prefeituras, não se sabe se por má gestão ou quê, mas não estão tendo condições financeiras possíveis de arcar com a própria folha de pagamento, tendo em vista os limites que são impostos pelo próprio Tribunal de Contas, pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal e tantas outras coisas. Então, nós queremos, senhores vereadores, deixar registrado da importância da participação, da importância do trabalho, e eu tenho feito questão absoluta de dizer que cada um dos senhores, cada um de nós, fazemos uma Câmara melhor ou uma Câmara pior, depende do trabalho de cada um de nós. Mas que Deus possa ser aquele que realmente capacite com sabedoria a cada um de nós no nosso trabalho, naquilo que nós estamos pleiteando fazer. Agora, eu também não posso deixar passar por alto o que aconteceu na semana que se passou em Brasília. Senhores, a revista Veja dessa semana traz na sua capa os PT Bulls, financiados pelo governo, chefiados por um dirigente do partido. Os agitadores que depredaram o Congresso Nacional são apenas um dos grupos que se comportam
como braço armado do PT. Isso está aqui, uma ampla reportagem, que é interessante que todos os senhores vereadores, independente de qualquer cor partidária, leiam, porque é uma matéria que retrata a realidade que nós estamos vendo. Enquanto o povo, e quando eu falo povo, eu posso falar com conhecimento de causa, padece de falta de um medicamento. Enquanto o nosso povo, as nossas crianças têm dificuldades, os nossos adolescentes, quem trabalha na área estudantil, vereador Cordovan, vereador Jair, que estamos no contato diário com alunos, muitas vezes a dificuldade do aluno conseguir um vale transporte. E isso tudo acaba se aumentando cada vez mais, mas nós sabemos o quê? Enquanto pessoas de bem, pessoas que lutam pela vida, pessoas que são trabalhadores honestos, que, enfim, querem um futuro melhor para o país, para os seus familiares, e enfrentam dificuldades mil, o governo federal gastou mais de 5 milhões com esse grupo MLST, esse movimento de libertação dos sem terras. Eu até cansei de falar isso, muitas vezes divergindo até da ideia, até de alguns companheiros, alguns amigos, que eu acredito no movimento sem terra em muitas pessoas sinceras, leais, trabalhadores de mãos calejadas. Mas eu não acredito em agitadores, em pessoas, o próprio dirigente está na revista Veja. O grande comandante dessa invasão do Legislativo Federal é um homem que nasceu em berço de ouro, é um homem que mora num apartamento de um apartamento por andar, se não me engano, 460 metros quadrados, é filho de gente rica. Quer dizer, isso não tem nada a ver. Se fosse realmente um idealista, seria muito bonito. Mas quando nós olhamos a depredação de um legislativo, esse legislativo não é meu, esse legislativo não é dos vereadores, mas é nosso como população. E aqui, verdadeiramente, é um reflexo de um Congresso, de um Senado Federal, de uma Assembleia Legislativa. É a liberdade que o povo tem e é a casa mais aberta de todas. Quando a revista fala isso, que é uma das casas mais abertas, é uma verdade. Vão na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que os senhores, as senhoras, os vereadores têm contato com o gabinete dos deputados, encontram o presidente da Assembleia indo e vindo, vão no Executivo e tentem falar com o governador, tentem falar com o prefeito de uma capital, mesmo no município menor, as dificuldades que existem. Então, o Legislativo, até o próprio nome, o Parlamento, parlos, vem lá do latim, oportunidade dos debates, oportunidade de trazer as ideias, oportunidade de abrir a casa para o povo, para que verdadeiramente a democracia exista. É aqui que começa, é lá que se reflete, ou de lá para cá. E quando nós vemos isso que aconteceu no Congresso Nacional, é deprimente, porque aquilo foi uma afronta, não contra os deputados, mas foi uma afronta contra a democracia, que somente ocorreu o fechamento. Fato pior, esse ocorreu em 1977, com o fechamento do parlamento. Fora isso, nunca se tinha um conhecimento de causa como aconteceu agora. Os senhores vereadores tiveram há poucos dias atrás, vereador Marco Caos, vereador Pires, sabem da facilidade que os senhores têm em entrar em contato com qualquer deputado, com o presidente daquela casa. Não estou nem olhando por questão político-partidária, cores partidárias, mas afronta financiado com recursos nossos que eu posso falar, onde não tem saúde, onde não tem educação, onde o desemprego está galopante. E muitas vezes, para você conseguir uma verba, quantos e quantos pedidos são feitos, quantas e quantas solicitações dessa casa e de outras mais são realizadas, e o recurso que se vem é um parco, recurso 10, 20, 30, 100 mil reais, é o caso nosso aqui do asfaltamento do Morro do Cristo, 300 mil reais, enquanto mais de 5 milhões vão pelo ralo para financiar, somente em passagens, mais de 80 mil reais. Então, a revista Veja traz... Eu gostaria, essa revista, na verdade, é nossa, é da casa, mas eu gostaria que os senhores vereadores lessem. Eles estavam no mesmo barco, mas as origens são opostas e as oportunidades do futuro são mais opostas ainda. Bruna e Franciele, dois contrastes. Uma militante do PT, que lá estava, juntamente com o MLST, e, do outro lado, esse dirigente, secretário, ex-candidato ao Senado, ex-candidato à prefeitura, ao governo do Recife, não me recordo bem, mas são pessoas que estavam lá representando, naquele momento, um ato e um fato. A hora que se agride, a hora que se parte para esse tipo de situação, perde-se totalmente, além do respeito, a credibilidade que eu faço questão de registrar nesse momento e dizer que os fatos narrados por mim estão aqui numa revista, que eu acho que ninguém escreveria uma situação como essa. Se alguém escreveu, acima de tudo, tem que ser responsável para responder pelas suas palavras e pelas suas verdades ou inverdades. Mas as fotos, o que marcou, está narrado na mente daqueles que assistiram a essa programação da semana passada. Senhores, obrigado.
Passo a presidência ao vereador Sérgio. Reassumo a presidência e, não havendo mais nenhum dos vereadores inscritos, solicito ao vereador César Bogo, secretário dessa Casa de Leis, que faça a leitura da matéria constante do expediente. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 27/2006. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Favorável ao projeto de lei ordinária número 27/2006. Está em discussão o parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária número 27/2006. Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 27/2006. Está em discussão o projeto de lei ordinário 27/2006. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em primeira discussão e votação. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 28/2006. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Favorável ao projeto de lei ordinária número 28/2006. Está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária número 28/2006. Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 28/2006. Está em discussão o projeto de lei ordinária 28/2006. Com a palavra o vereador Otamir Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, pela urgência desse projeto, queria pedir discussão única. Está em discussão a proposição do vereador Otamir Castilho. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinário 28/2006. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 29/2006. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária número 29/2006. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 29/2006. Está em discussão. Está com a palavra o vereador Otamir Castilho. Senhor presidente, também queria pedir discussão única nesse projeto 29. Está em discussão a proposição do vereador Otamir Castilho. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em única discussão e votação o projeto de lei ordinário 29/2006. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 31/2006. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária número 31/2006. Está em discussão o projeto de lei 31/2006. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 31/2006. Está em discussão o projeto de lei 31/2006. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado em primeira discussão. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 33/2006. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 33/2006.
Está em discussão. Com a palavra o vereador Tamir Castilho. Solicito também, senhor presidente, discussão única nesse projeto. Está em discussão a proposição do vereador Otamir Castilho. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em única discussão e em votação. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 18/2006. Está em segunda discussão o projeto de lei 18/2006. Com a palavra o vereador Otamir Castilho. Senhor presidente, realmente esse projeto de Vossa Excelência, projeto sobre horário sabático, para quem faz cursos públicos, exames vestibulares, foi muito discutido, permaneceu nas comissões por quase um ano, e foi muito discutido, e eu acho que nós agora estamos precisando de uma vez, né? Então, eu queria solicitar que fosse feito agora na segunda discussão e última discussão. Está em discussão a proposição do vereador Otamir Castilho. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a proposição. Em segunda e última discussão, o projeto de lei ordinário 18/2006. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimentos. Número 173/2006. De todos os vereadores. Ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento, entre em contato urgentemente com o DENIT, a fim de que juntos possamos buscar uma solução para o tráfego de veículos pesados na Ponte Interventor Manuel Ribas, Ponte dos Arcos. Ponte esta já recuperada no que se refere a estipular uma determinada tonelagem para trafegar na mesma, sinalizando e até mesmo instalando cancelas com a altura permitida. Trata-se de evitar que no futuro próximo tenhamos que novamente promover movimentos com fechamento da ponte para recuperá-la. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Número 174/2006, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Ao senhor Teomir Túlio Alberti, chefe da Superintendência de Assuntos de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários da Copel, para que envie a esta Casa de Leis cópia do plano diretor de Foz do Areia, designando também pessoa desta pasta para comparecer a uma sessão deste legislativo, com o intuito de fazer uma explanação sobre tal documento, visando orientar a todos das condições impostas pela Copel, visando a confecção do plano diretor do município de União da Vitória, o qual deverá em breve adentrar neste legislativo para apreciação dos senhores vereadores. Justificativa. Tem este o intuito de trazer ao conhecimento desta Casa de Leis e aos demais órgãos interessados o plano diretor da usina de Foz do Areia, elaborado pela Copel em 2002, que virá auxiliar na elaboração do plano diretor das cidades abrangidas pelo reservatório da usina, inclusive interferindo na organização territorial destes municípios, que deverá contar com a aprovação do Instituto Ambiental do Paraná para que possa ser posto em prática. Está em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Cordovan. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, o ano passado eu já havia feito esse requerimento, só estamos repetindo porque encontra-se para vir daqui a alguns dias o futuro plano diretor de União da Vitória e Porto União. De União da Vitória. Esse plano que a Copel tem seria de bom arbítrio ele estar nas nossas mãos para que nós pudéssemos realmente fazer algumas confrontações. Por exemplo, essas áreas de enchentes, onde que tem a cota. Então, nós deveríamos saber como essas construções poderão ser feitas, tipo palafitas, ou pode ser feita com fechamento total. Então, nós precisamos desse plano diretor. E a Copel, ela sempre tem o costume de não dar resposta para esses assuntos, como não recebemos nenhuma referente àquele documento de 2005. E há alguns anos atrás também, eu acredito uns 8 anos atrás, quando eu estava confeccionando o livro sobre o Rio Iguaçu,
Também fiz algumas solicitações, eles não deram resposta. Parece que eles não querem se comprometer muito com certas situações, que a gente tome conhecimento, alguma coisa, então parece que eles têm medo que aconteça. Então, nós devemos até forçar um pouquinho, porque seria bom para todos nós, porque isso vai afetar diretamente a população da União da Vitória e, consequentemente, a de Porto União também. Então, nós devemos insistir quanto a isso para que venha alguém explanar, para que a gente tome conhecimento realmente que como é esse plano diretor de Foz do Areia, porque abrange nossa cidade aqui também. Então, por isso o pedido. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Número 175/2006, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor de planejamento, bem como a AME e demais secretarias pertinentes, viabilizar a construção, através de parceria com a Copel, de uma área de lazer no bairro São Bernardo, em área da Copel, cedida à municipalidade, com o projeto já existente junto à Prefeitura Municipal. Justificativa. Com a parceria buscada junto à Copel, poderá o Executivo Municipal realizar um sonho daquela comunidade que há vários anos buscam a concretização da obra, possibilitando que os desportistas e munícipes em geral possuam um local apropriado para que, principalmente nos finais de semana, possam passar algumas horas de lazer junto aos familiares. Cópia para o diretor-presidente da Copel, solicitando empenho na liberação de verbas. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 176/2006, dos vereadores Sérgio André Coves, Altamir Moreira de Castilhos e Jair Brunhago, ao senhor prefeito municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura, busque entendimento e contato com o diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, senhor Mariano de Matos Macedo, a fim de que este envie técnicos no sentido de proporcionar palestras sobre biogás, visando conscientizar agricultores da possibilidade da transformação de resíduo animal em fonte de combustível natural. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Número 177/2006, do vereador Gilmar Jarenchuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine estudos no sentido de utilizar a tubulação que está sendo retirada por ocasião das obras do eixo de desenvolvimento das ruas José Rudnick, Hermínio Miles e Avenida Ilques Correia, nos bairros Nossa Senhora da Saleta e São Brás, viabilizando a doação desta tubulação para as famílias realmente carentes do bairro São Brás, onde várias valetes estão a céu aberto, ocasionando sérios problemas de saúde. Está em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Gilmar Jarenchuk, na sequência o vereador Altamir. Senhor presidente, tendo em vista esses dias o óbito de uma criança por problema com vermes na região aí do São Brás, tendo em vista inúmeras valetas, onde existe uma população carente aí na região do São Brás, na Avenida São Cristóvão, na Rua João Augusto Barbosa, Rua Leão Bartoski, Rua José Rudnick, Rua Wilson Alves, Rua João Marinhuque, Rua Hermínio Miles, Rua Irmãos Gonçalves Andrade, Rua Dom Manuel Silveira de Box, Rua João B.M. de Moraes, Rua Marechal Cândido Rondon, Rua Luiz Volsky, e tem outras ainda. Então, a gente acompanhou o trabalho da empresa que está fazendo esse eixo de desenvolvimento, e ela está tirando essa tubulação velha, em boas condições, e está deixando ao lado da pista. E na noite o pessoal está levando essa tubulação. Então a ideia seria o quê? A gente pegar essa tubulação e doar essas famílias carentes dessa região. Para que a gente não tenha que constatar novos óbitos por causa de vermes nessa região de São Brás aí. Com a palavra o vereador Altamir Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, só para informar, vereador Gilmar, isso já foi acertado com a empresa. É apenas uma questão de os vereadores, cada um que tiver, vamos dizer, dentro daquela área, porque vai ser colocado naquela área mesmo. Problemas desse tipo é para fazer a solicitação em loco. Como na semana passada eu fiz de 2 pedidos, justamente essa tubulação ela vai ser reaproveitada em benefício do próprio bairro lá no São Brás. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Número 178/2006, do vereador Sérgio André Coves, ao senhor prefeito municipal e à direção do IMAS FUNPREV, informe a esta Casa de Leis como se encontra
o processo de recebimento das verbas do Ministério da Previdência, Assistência Social e INSS, que prevê compensação financeira previdenciária conforme lei número 9.796/99, de 15/11/99, tendo em vista que o município de União da Vitória paga aposentadoria por instituto ou fundo próprio de previdência. Justificativa. Trata-se de lei que beneficia muito o nosso município, com recursos financeiros. Ressalte-se que encerra em maio de 2007 o prazo concedido pela Lei nº 10.887, de 16 de junho de 2004, para assegurar o recebimento dos valores do Comprev, conforme documentação em anexo. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Número 179/2006, do vereador Sérgio André Coves, ao Ministério das Cidades, para que envie a este Poder Legislativo os projetos disponíveis Brasil Acessível, que prevêem estimular e apoiar as ações que garantam acesso às pessoas com restrições de mobilidade aos sistemas de transporte, enfocando os equipamentos que auxiliarão a circulação em áreas públicas, pois em nosso município existem inúmeros cidadãos que têm dificuldades de locomoção por deficiência física. Cópia ao senhor prefeito municipal. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Número 180/2006, do vereador Sérgio André Coves, ao Governo Federal, através do Ministério das Cidades, disponibilize recursos financeiros para ampliação e melhoria das ciclovias das diversas regiões de União da Vitória, dentro do projeto Bicicleta Brasil, pois são centenas de trabalhadores que se utilizam do transporte de bicicleta, sendo que as ciclovias têm por obrigação serem construídas ou adequadas dentro das normas de segurança, surgindo desta forma a necessidade de suporte financeiro da esfera federal. Cópia ao senhor prefeito municipal. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 181/2006, do vereador Sérgio André Coves e Jair Brunhago, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Administração buscar informações com a Associação dos Municípios do Paraná, a fim de implantar em União da Vitória o Programa de Melhoria da Eficiência Energética de Prédios Públicos, o qual visa angariar recursos a fundo perdido para diminuir gastos com a energia em até 25%, conforme determina a Lei nº 9.991, disponível desde o ano de 2000. Está em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Este requerimento, senhores vereadores, tem por objetivo lançar mão de uma verba disponível a fundo perdido, que é colocado pela Copel. Exemplo que já acontece no município de Porto Vitória. Esse ano recebeu um investimento lá de R$22 mil. Como que ele funciona esse projeto? Ele é um projeto o qual prevê abertura nas coberturas de quadras, espaços como corredores em colégios, escolas, aonde sejam utilizados por instituições municipais ou parcerias. Vamos supor um exemplo, a escola Anchieta aqui, né, o colégio Anchieta, é a quadra. Se a iluminação não for adequada durante o período do dia, será substituído 15, 20 telhas, chapas, por chapas transparentes, aproveitando a luz do dia, para que economizem dias normais, né, de sol ou de pouco sol, a iluminação natural. Assim, corredores e outros pontos. Então, é um investimento feito, orçado, levantado pela Copel e investido pela Copel. Também em trechos aonde exige uma iluminação, como, por exemplo, a própria praça ali, um exemplo desses. A substituição de lâmpadas por lâmpadas de menor custo, menor consumo, também fornecidos gratuitamente, a fundo perdido, pela Copel. A previsão de verbas para o ano de 2006 para a União da Vitória chega a R$88 mil em União da Vitória e que já consta União da Vitória dentro da lista da Copel. Dentro dos 10 municípios, contempla de início Porto Vitória e prevê um gasto até de 88 mil para o município de União da Vitória. Porto Vitória foi atendido e nós, se tivermos esse projeto encaminhado e a solicitação em tempo, teremos um benefício de 88 mil somado a Centro de Educação Infantil, prédios públicos quaisquer,
quadras, enfim, e investimentos em iluminação de melhoria em ruas. É lógico, as lâmpadas de alto consumo, que, baseado nos estudos que a Copel tiver, em alguns pontos serão retirados e recolhidos, substituídos por lâmpadas de boa qualidade de iluminação, mas com menor consumo. Esse projeto, há um tempo atrás, já foi implantado em algumas ruas aqui centrais, enfim. Quem subir lá no Morro do Cristo consegue perceber algumas ruas com uma iluminação melhor na região central de Vila Vitória e atinge também São Cristóvão, com custo menor. Agora, na substituição de lâmpadas, que vem acontecendo nessa reposição de lâmpadas queimadas ou quebradas, já está voltando a entrar a lâmpada de alto consumo de energia. Por quê? Porque ela é mais barata no mercado para adquirir ela. Então, quando se faz uma licitação, acaba comprando por preço, ou dentro das empresas que prestam serviço, colocando lâmpadas que têm custo menor. Ocasionam uma iluminação igual, mas um consumo maior. Então, é esse o objetivo desse projeto, e por isso que, junto com o vereador Sérgio, presidente, que estivemos lá, tivemos conversando, inclusive, com o responsável por esse projeto, e ele disse: acelerem esse projeto, deem entrada, porque está no orçamento, tem a dotação para o município de Vila Vitória, podendo atingir até R$ 88 mil de investimento. Parece pouco, mas ele diz para nós: com certeza conseguiremos atender todos os ginásios de esportes, ou quadras cobertas, e todas as escolas e centro de educação infantil com a parte de cobertura. E mais, algumas ruas poderão ser beneficiadas com a iluminação do menor custo. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Número 47, 2006. Moções. Número 47, 2006. De todos os senhores vereadores, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Juvenal Carvalho Rocha. Senhor Juvenal Rocha foi vereador nesta Casa de Leis no período de 1973 a 1976, funcionário do Estado do Paraná, exercendo a função de fiscal da Receita Estadual. Atualmente era aposentado do governo do Paraná. Transmita-se o teor desta à família enlutada. A mesa acata a referida moção. Número 48, 2006. De todos os vereadores, votos de parabéns e congratulações ao jornal O Comércio pelo transcurso de seus 75 anos de fundação. É o jornal que informa sobre o mundo em que vivemos, cada vez mais competitivo, mais dinâmico e informatizado. Está em discussão, está aprovado porque é de origem de todos os senhores vereadores. Número 49, 2006, do vereador Sérgio Andrecoves. Um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Zenilda Aparecida Cordeiro, de tradicional família de nossa cidade. Transmita-se o teor desta à família enlutada. A mesa acata a referida moção. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Se a presidência deixa livre o uso da palavra quem dela desejar fazê-lo. Com a palavra, o vereador Gilberto Brits. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, gostaria de destacar a Vossa Excelência, senhor presidente, que, cumprindo sua determinação, estive em nome da mesa diretora e todos os companheiros no auditório do CDL a semana passada, no Fórum Regional de Debates. Gostaria de, rapidamente, colocar aos novos vereadores de que o tema foi com relação ao meio ambiente. E, na verdade, o meio ambiente, e que chegamos à conclusão também com todos os debatedores, de que o meio ambiente realmente não pode ser discutido numa noite, numa semana, no mês. O meio ambiente hoje, não só na região sul do Paraná, em todo o Paraná e em todo o Brasil, deve ser um tema debatido diariamente. Normalmente em Vila Vitória e na região sul do Paraná, onde, em função de decisões de governo, independente das forças que habitam nessa região, o governo toma atitudes e que nos prejudica em muito, como é a falta de reflorestamento, a falta de autorização para trabalharmos com a madeira, a falta de termos decisão de que não podemos instalar indústria, o problema do Rio Iguaçu, o problema da Sanepar, o problema de esgoto, o problema de falta de esgoto. Em suma, senhor presidente, achamos de que, quando se fala no meio ambiente, se fala em todo o processo gestor de um projeto de cidade,
e que só com o Estatuto a cidade realmente pode começar a discutir. O que nós achamos, e isso é uma coisa que deva ser aprendido por todos, de que nós estamos discutindo com órgãos do governo, órgãos do IAP, do IBAMA, da Polícia Florestal. Esses órgãos, na verdade, não nos ajudam em nada. Pelo contrário, eles são órgãos coibidores. Por quê? Porque são pessoas indicadas, se não politicamente, também dentro do governo, indicados em função técnica, que não farão mais nada a não ser obedecer à lei. E é o papel deles, obedecer e pedir aqueles que os indicam e aqueles que os apoiam e aqueles que os chefiam. Nenhum de nós também teria esse poder de desobediência, tendo em vista que só se obedece à lei. Mas isso não é o que está acontecendo na região e é por isso que nós temos que lutar. E aí que há, nesse fórum de debate, as coisas boas, é de que se formem comissões, que se criem forças nos municípios, para que possam não lutar e brigar, mas ter projetos para que a gente possa discutir, não com este governo, com todos os governos que inibem a força do desenvolvimento econômico e social de uma região como a nossa. Senhor presidente, chegou-se às ideias de que realmente cada município pudesse criar uma secretaria do meio ambiente. É inviável, porque o município que poderia criar uma secretaria do meio ambiente seria exatamente a União da Vitória. Por quê? Porque poderia ter estrutura para criar essa secretaria. Mas, em função da própria lei federal e estadual, que deixaria essa secretaria de meio ambiente muito forte na Vitória, o que ela diz? Tem um artigo básico, ela diz o seguinte: não poderá ser criado nenhum órgão a nível municipal que ele tenha menos força que a lei estadual ou federal. Teria que ser algo mais inibidor, um órgão muito inibidor. Quanto mais forte que o Estado, quanto mais forte que a União. E daí, realmente, para nós não interessa mais nada. Se nós estamos lutando contra as forças inibidoras de um processo de discutirmos Mata Atlântica nessa região que está totalmente fora do contexto, de que só discutiremos o desenvolvimento dessa região se tivermos alternativa. Como? Se nós trabalharmos com Cruz Machado, Paula Freitas, Paulo Frontin, Malé e Rio Azul, nós temos hoje um percentual muito grande de fumicultores. Fumicultores tomaram conta. Por quê? Porque, na verdade, o fumo passou a dar o dinheiro. E o agricultor, em função, o pequeno agricultor, fugindo, inclusive de forças do governo e de planos do governo, eles começaram a plantar. E, em vez de fazer uma estufa de fumo, plantar 5 toneladas, eles aumentaram. Fizeram 2, plantando 8 toneladas. O que aconteceu agora no final? As companhias não quiseram pegar fumo ruim, queriam pegar o fumo bom e o produtor queria entregar tudo, ou fumo ruim. Tivemos passeata na BR-476, em Malé, em Rio Azul e em Irati. Sabemos que o fumo, nos próximos 10 anos, não deverá ter tanta força que tem, porque, por mais que gere recursos fabulosos a nível de impostos, há toda uma propaganda de mídia mundial e estadual e brasileira de que realmente se evite. Se a gente que está lutando contra a droga, está lutando contra o veneno, o fumo é um dos maiores. Eu vou dizer até de cadeira, porque fui fumante há 40 anos e sei o que realmente é prejudicial. Vossa Excelência participa de uma igreja que combate violentamente o fumo e sabe que realmente nós temos que brigar por isso. Mas hoje a gente cria e tem que ter alternativas. Se você vai liquidar com centenas e milhares de produtores de fumo que vivem nisso, nós temos que criar esse fórum permanente de debates para que pudermos localizá-los numa outra fonte de alternativa. Aqui mesmo, nessa semana, nós estivemos debatendo, senhor presidente, senhor, só para pegar um gancho, com os companheiros da Cansul, vereadores, estava aqui o vereador Pires, o vereador Gilmar Gerenchuk, os companheiros outros estavam todos com viagem, né, marcada e trabalhando, mas a gente chegou a uma alternativa de que também é a longo prazo, porque nada aqui nesse fórum pode ser debatido a curto prazo. O que nesse fórum debate é o seguinte: não existe o curto prazo, não existe o curto prazo para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para o fomento. Existem projetos e processos de pequeno, médio e longo prazo. E é isso que está sendo debatido, porque senão nós não criamos alternativa e não chegamos a discutir. Aqui na Cansul, nós discutimos que, com a proposta da Petrobras, com relação ao biodiesel nessa região, já nomeamos uma comissão de vereadores ligados ao município de São Mateus do Sul, que já estão trabalhando com a Petrobras, para que, a longo prazo, essa região nossa do Sul
possa, na transformação e no investimento da Petrobras de São Mateus do Sul, ser canalizado os esforços na tirada da fumicultura para nós já fazermos a plantação de produtos que possam exercer, inclusive, a massa do biodiesel. É um projeto que a gente avança, mas se você me perguntar, mas é emprego para quantos? É para amanhã? Não. É tudo a longo prazo. Nós corremos um processo normal de forças que governam o país e que têm a dificuldade de emprego, de renda e na área social desse país. E nós todos teremos que pagar, talvez, muito por isso. Com governo, com desgovernos. Mas eu quero dizer, senhor presidente, que fizemos a vossa representação. Esse fórum vai ter, cada 15 dias, novos debates, e eu também me colocaria à disposição, não só como presidente eleito da Cansul, mas como vereador, de estar honrando a sua pessoa e a mesa diretora em qualquer assunto da nossa região e do nosso Estado. Vereador Gilberto, queremos agradecer, em nome de toda a mesa diretora e dos senhores vereadores, a representação que o senhor se fez representar lá esta casa. Com certeza fomos muito bem representados, e ouvindo a sua fala podemos ver que realmente a Cansul está em boas mãos, que é buscando desenvolvimento, é buscando recursos e principalmente as boas coisas que estão surgindo a nível nacional e a nível estadual, coisas como essa questão do biodiesel, biogás. Com certeza a Cansul vai trazer bons debates, bons, enfim, resultados para a nossa população. Parabéns e mais uma vez obrigado. Vereador G. Brunhago. Senhor presidente, nesse final de semana eu estive visitando alguns pontos do nosso Rio Iguaçu e me preocupa mais ainda pela qualidade que hoje está na água do Rio Iguaçu. E o senhor nos acompanhou em Pinhais, onde 2 rios nós vimos lá, que a qualidade da água que lá escorre equivale a um óleo queimado, mais ou menos, com uma vazão grande. E podemos também constatar que esses 2 rios que atravessam a região de Pinhais descarregam dentro do Rio Iguaçu, com todo aquele esgoto daquela região inteira. E, realmente, ali se identifica a proximidade desses rios, assim como o Rio Iguaçu no período da noite, sem visualização nenhuma. Como que nós conseguimos identificar? Pelo odor. A 1, 2 quilômetros antes de chegar no Rio Iguaçu, o cheiro, o mau odor. E nesses pequenos rios também acontece o mesmo. E nós usamos aqui como água para beber. Não é realmente mais admissível que União da Vitória é a única cidade do estado do Paraná que bebe o esgoto do Rio Iguaçu. O esgoto de toda Curitiba, o esgoto de todas as cidades, algumas de Santa Catarina, enfim, até aqui União da Vitória. E ontem à tarde estive no Rio Iguaçu, e no final da tarde, principalmente, o odor é fético, é terrível. E é essa água que nós estamos tendo para a nossa população beber. Volto ao exemplo. União da Vitória está sendo o pai carrasco da sua família, dos seus filhos, que tem um pé de laranjas no seu pátio, mas que dá só aos seus filhos as laranjas que caem e apodrecem, e as que estão em estado de decomposição por natureza. É assim que nós estamos fazendo em Vitória. E as melhores laranjas que estão ainda no pé por colher, ou sendo colhidas, está sendo distribuída aos vizinhos e estranhos, que é o mesmo caso que acontece com a União da Vitória em relação à água. Estamos sobre o maior e o melhor aquífero do mundo, o Guarani. Aquífero Guarani. E em União da Vitória é o trecho onde mais se aflora em toda a extensão do estado do Paraná, desse aquífero, está a um nível mais raso. E também, um exemplo, estive conversando com a superintendente de abastecimento de água da cidade de Marechal Cândido Rondon, cidade que equivale à União da Vitória em população, aonde toda a água que abastece essa cidade vem de poços artesianos. Profundidade, 1.900 metros o poço mais raso. União da Vitória, o que seria o máximo? 170, 160, 180, 190 metros para se atingir o lençol.
é o que os poços, por aí, abertos com qualidade, com garantia, têm sido encontrados de grande volume. Quantos poços de porte grande precisariam para a União da Vitória? Não mais do que 5, segundo o mesmo critério utilizado em Marechal Cândido Rondon. Preço do 10 metros cúbicos de consumo de água naquela cidade, R$12. Toda a zona rural é abastecida com água tratada pelo município. E, dizia o superintendente, a estação de tratamento e captação do sistema que tem em Marechal Cândido Rondon, esta autarquia que gerencia é o caixa forte para investimentos no município, com os lucros que obtém sobre a água. É uma das maiores fontes de renda do município, é a autarquia de abastecimento do município. Por que não seguirmos esse exemplo? Se não terceirizar, mas é inconcebível que se aceite ainda a Sanepar captando água do Rio Iguaçu. É inconcebível. Qualquer um que observar o que nós vimos, né, Sérgio? Como água que desemboca no Iguaçu, como trechos que passamos na BR, aonde, a 1 quilômetro no período da noite, se identifica o rio pelo odor do Iguaçu. E é esta água que nós estamos dando para a população de União da Vitória. Não tem mais como aceitar isso. Não tem. Houve um manifesto realizado por um grupo, com alunos, enfim. E eu acho que ele tem que ser continuado. Devemos repeti-lo sucessivamente, dando base à administração municipal. Por quê? Queiramos ou não, neste período, prefeitos, tendo em vista convênios nas cidades, não conseguem se manifestar ou se posicionar de forma veemente. Vejam, IBAMA e IAP acabam com o crescimento da nossa região em prol de proteger as matas, as nascentes e as águas. Ou seja, para proteger o pé de laranja, para que continue a abastecer o aquífero Guarani. E nós damos, em troca, o esgoto. Pagamos o preço de não ter o crescimento, de a miserabilidade do nosso agricultor, do desenvolvimento industrial, do crescimento da nossa região, e bebemos esgoto. Esses mesmos órgãos que multam o agricultor que corta um pinheiro, uma abracatinga, uma canela, uma empresa que larga alguns litros de resíduo no rio, não é o mesmo que autua a Sanepar, que larga o pior resíduo de esgoto da nossa cidade, no Iguaçu. Este mesmo órgão que diz que está preocupado com vidas, quando alguém pesca um lambari, como eu sei o caso de uma pessoa de São Cristóvão, que estava lá com a sua mãe idosa pescando na barranca, e foi autuado e está pagando uma pena no Fórum de Ana Vitória, além do valor em cesta básica, prestação de serviço de comunidade, por estar pescando o lambari, porque estava num barquinho a remo. Que se preserva um lambari a esse preço, não se preserva a saúde de mais de 50 mil pessoas em uma cidade, ou 100 mil pessoas, que é Porto União junto. Será que esse órgão não vê que o mesmo animal é o homem e que está pagando mais caro do que o lambari que foi pescado lá, do que, às vezes, um senhor ou alguém que corta uma bracatinga na área rural, na área urbana, lá no São Sebastião, Castilho? Você conhece a família. Pobre, meia água, trabalha a catar papel e trabalho por dia. Um pinheiro que ameaçava cair em cima da casa dele, não passava a espessura de um cano de 100 milímetros, 200, que derrubou para fazer lenha, foi preso, ficou preso. E o senhor me ajudou, senhor presidente, liberando para que o nosso assessor jurídico fosse lá, representasse a Câmara e pudesse tirá-lo da cadeia após uma semana de cadeia, por derrubar um pinheiro. Está aqui um do São Sebastião lá, né, que conhece dessa situação, que é humilhante. Aí 50 mil pessoas bebem esgoto em União da Vitória e nada é feito. As indústrias da região de Curitiba
não tem a mesma fiscalização rigorosa que o IAP e o IBAMA têm feito com as nossas aqui quanto ao resíduo. Não que tenha que afrouxar aqui, mas sim teriam que arrochar lá. Agricultura, milhões de toneladas, desde as nascentes até a União da Vitória, são despejadas. A Petrobras, um dos maiores poluidores do Rio Iguaçu, e continua. Eu não sei o que é necessário. Se, quem sabe, nós fazer tipo o movimento de libertação do Sem Terra, quem sabe na Sanepar, fechar, bloquear, aqui ou lá em Curitiba, alguma coisa. Daí houve, porque parece que essa lei aí, né, o partido do governo entende bem que na força dá certo. Parece que tem que ser feito isso. Será que temos que chegar a esse extremo? Por quê? Por que a União da Vitória é campeã no índice de câncer comparado ao índice populacional do resto do Paraná? Não estou afirmando, estou levantando uma dúvida. A associação do carbono, do metano, do flúor, do cloro, produz substância cancerígena. E nós não temos como eliminar isso da água. Água limpa, inodora, transparente, incolor, é o que nós temos. Mas o produto químico não sai. Filtra-se, dá aparência, mas o veneno não sai da água. Então, senhor presidente, acredito que esse Poder Legislativo possa realmente fazer um movimento maior. Eu vi, por parte da população, dos nossos alunos, o professor Cordovan também está nas escolas, deve sentir, né, com força esse movimento aí. E que nós precisamos que ele ganhe corpo, porque, caso contrário, está complicado. Sim. Na verdade, o posicionamento do professor Jair, que tem sido um crítico, e eu até tenho lido radical com relação a Sanepar, não é que o pronunciamento me preocupe. O que me preocupa é que, na fase de decisões que a gente está, e eu tenho um respeito muito grande aqui, senhor presidente, pelas comissões que Vossa Excelência tem destacado. E votaria em qualquer, se fosse e houvesse votação dessa casa, com relação à renovação da Sanepar, eu votaria após ouvir o expediente da sua comissão que vai estudar. Porque se eu não tenho, e nem estou tendo acesso a negociações e as coisas que estão sendo discutidas com o Sanepar e Prefeitura, fico até prejudicado e não ousaria em fazer grandes contradições se não houvesse conhecimento e que a comissão estivesse trabalhando. Porque, na verdade, às vezes me assusta um pouco, e eu quero dizer o seguinte: o que não pode é a gente fazer um ataque frontal de uma maneira tão violenta que a população venha ficar realmente assustada com a água, e nós sabemos dos problemas que tem a Sanepar. Mas, de repente, vem e se canaliza uma votação e nós tenhamos que decidir aqui em plenário uma votação se renovamos ou não, ou se o prefeito nem teria legalidade de já estar renovado esse contrato, o que a Câmara não teria participação, aí me assusta. Porque, à medida que a gente vai discutindo e levando o tom das discussões, senhor vereador, a gente vai tendo dificuldades. A gente vai encontrando dificuldades porque a gente não sabe o caminho de que será dado. E me assusta um pouco se, de repente, esse assunto vier à tona rapidamente. E, à medida que as críticas vêm se avolumando, nós, vereadores, vamos ficando refém do processo, da própria evolução da discussão. E é por isso que eu, senhor presidente, me preocupo muito e acho que essa comissão que Vossa Excelência já delegou e nomeou pudesse cada vez mais nos fortalecer com bases para que nós, vereadores, possamos realmente atuar num dia. Porque um dia de qualquer votação, o plenário dessa casa estará muito cheio, cobrando de nós posicionamentos e discursos que nós não temos nem capacidade de fazer, a mercê, inclusive, do próprio vereador Jair, que tem feito esse discurso. Não me assusta o voto, me assusta votar consciente, me assusta votar com a população, me assusta a votar com a falta de verdade. E é por isso que essa comissão, ou mesmo a própria Prefeitura e a Sanepar, possam nos esclarecer. Nós temos duas verdades. A verdade é que a água pode ser de boa qualidade. Nós temos a verdade de que os esgotos vão ser solucionados os grandes problemas, que nós vamos aumentar a expansão de rede. Tenho visto o vereador Pires trabalhar de picareta na mão para poder
fortalecer. E é claro que hoje, você falar, você discutir, Pires, pode fazer qualquer extensão da rede que a Sanepar hoje vai te ajudar muito e rapidamente. Até nós fizemos a concessão. Depois também já não sabemos mais. Por isso que, a mercê de um grande projeto, nós não sabemos o que vamos votar. Por isso, vereador, eu acho que o discurso é salutar, talvez não na afluência, e eu quero reconhecer assim, que o negócio de câncer, isso aí me assusta um pouco, porque não acredito muito também. Até porque acho que a gente pode cuidar do Rio Iguaçu, e que nós devemos cuidar do Rio Iguaçu, mas quando o discurso está sendo feito e que alguém tem que contestar ou alguém tem que provar, nós até merecemos, como vereadores, que o processo seja bem mais claro, transparente e mais duradouro e demorado. Me alegra, vereador, em saber de que estou conseguindo meu objetivo. É realmente radicalizar agora. É realmente mobilizar. É realmente ocasionar pânico agora. Porque, caso contrário, o nosso prefeito, o prefeito Portinel, não terá coragem de colocar como cláusula número 1 do contrato com a Sanepar existir fonte alternativa para a captação de água. Não tem como. Eu acho que tem que ser a cláusula número 1. Caso contrário, tem que ir mesmo para uma licitação. Não sou contra a Sanepar. Se for ela, a empresa, tocar, mas que seja com água com qualidade. Eu contesto, levanto e afirmo. É impossível, vereador Sérgio, o senhor viu, é impossível verificar aquele nível de material que nós vimos lá, que começa a chegar aqui na Vitória e dizer que isso sumiu, que isso desapareceu, que passou pela área industrial, pelo esgoto todo de Curitiba, descarregou, matando tudo no Iguaçu, e que nós venhamos a beber isso aqui. É esse mesmo objetivo. Que nenhum prefeito tenha coragem mais de assinar um convênio com a mobilização que tem na população, sem que coloque como cláusula número 1. E esse trabalho nós temos nos dedicado nas escolas, nas faculdades, em criar essa mentalidade. Por quê? Porque nos fugiu a autonomia de poder legislativo de fazer isso. Porque já há 6, 8 anos atrás passou a aprovação e que o prefeito tem na mão um cheque em branco hoje. Nós queremos não pressionar o prefeito, mas sim dar a ele a garantia e o apoio de dizer não ou colocar como cláusula. Também saber de que quem assinar esse convênio favorável sem colocar esse item poderá ser responsabilizado pelo nosso pronunciamento e as escritas dessa Casa de Leis futuramente, se não o tiver feito com um estudo com base legal. Eu acho que é esse realmente o nosso objetivo. Porque quando se diz que outros rios não têm capacidade, basta olhar regiões de Curitiba, aonde imensos lagos foram feitos para manter o reservatório. E nós, está muito claro em todos os estudos nacionais e internacionais, que a nossa região tem a mesma capacidade de hidrografia que tem a região de Piraquara, 4 Barras, Pinhais. Mas que, no entanto, pagamos o ônus e não temos os bônus que tem Piraquara, que recebe royalties enormes, valores monstruosos. Falava o prefeito lá, nos deixando a sola do sapato, aos todos os prefeitos visitantes que estavam lá, ao perceber, ele falando de peito estufado, de que ele trabalha para preservar as matas e a região dele do município. Por quê? Ele consegue, com o retorno de royalties, subsidiar a cidade e manter o equilíbrio de crescimento com essas verbas adquiridas, através de royalties, retornos. Mas a nossa região não, só pagamos o preço. Temos que cuidar da mata, temos que cuidar das encostas, temos que cuidar da mata ciliar, não podemos usar agrotóxicos violentos ou agressivos, concordamos com tudo isso. Mas, no mínimo, que paremos de beber o esgoto de Ana Vitória. O objetivo mesmo, vereador Brits, é ocasionar, nessa altura do campeonato, realmente um ponto contundente. Para que a Sanepar também pare de fazer ameaças a pronunciamentos nossos, de oferecer, né, ideias ao redor, possibilidade de processo a vereadores. O vereador Pires lá está lutando para que tenha. Quanto tempo essa casa, vereador Pires, já pede a água lá em cima e a Sanepar não criou vergonha na cara e não botou uma água para aquele povo lá em cima? Agora na marra. Isto que nós precisamos fazer. Fazer com que realmente se pense. Por quê? A solução vai ocorrer
a curto prazo de forma ilegal na cidade de Nova Vitória. Estão se organizando grupos, associações de moradores, e com respaldo de empresas, para poder depois fazer uso dessa água, irão abrir poços artesianos nos centros comunitários, nos bairros. Aí sim o risco de vida, de qualidade, estará aberto. Tenta alguém aqui impedir o povo de pegar a água do pocinho lá de Santa Rosa. Ou Castilho, lá perto do seminário. Vai lá e impede para ver o que vai acontecer. Eles continuarão bebendo. Por quê? No ponto de vista deles, aquela água ainda é pura. E assim será com os poços comunitários, que está se tendo um movimento já nos bairros. E eu acho que eles estão certos, estão indo no desespero. Quem tem uma condição um pouquinho melhor, ele vai comprar água mineral no mercado lá. E que hoje, se nós fizermos o levantamento nos mercados e nos fornecedores de água mineral, é monstruosa essa fatia de mercado nas nossas cidades. Certo? Se bobear um pouquinho, a equipe da Sanepar, que conhece quimicamente a água, se bobear, eles não bebem. Podem até fazer de conta, mas se bobear, não bebe. Poderíamos ter, sim, então, uma forma alternativa, como existem municípios no Paraná, e eu via essa superintendente, Marechal Cândido Rondon, onde foi feito um encanamento de água, custo elevadíssimo em 7 cidades, paralelo, onde continuou se pegando da fonte normal, fornecendo dentro das casas para que fosse feita a lavagem da roupa, de louça, de higiene, enfim, mas fontes, um encanamento levava água artesiana, de poços artesianos. Essa preocupação é que tem por objetivo, sim, ocasionar realmente sem afronte, essa frente, para que tenha eco futuramente. Poderão, por alguns, de forma desconhecida, ou de radical, ou ainda aqueles que defendam o setor de governo, porque não adianta, o governo tem interesse que a Sanepar não altere. Por quê? Hoje, para a abertura desses poços, teríamos que desprender 4 a 5 anos de lucro líquido do abastecimento. Seria este, mais ou menos, o custo. 4 a 5 anos. Curto prazo, para 20, 25 anos de renovação. E, caso contrário, uma licitação seria interessante, ou um levantamento. Mas, com certeza, o prefeito que meter a caneta, autorizando a Sanepar a renovar o contrato, sem nova fonte de captação, poderá estar assinando um tratado, um acordo de permitir um verdadeiro genocídio nas nossas cidades futuramente. Agradecemos a participação do vereador Jair Brunhago e quero somente frisar o seguinte, que esta casa ela promoveu durante este ano 2 encontros, primeiramente com a diretoria da Sanepar, onde foram travados até debates bastante extensivos, bastante traumáticos, envolvendo componentes da nossa comunidade, da nossa sociedade, e até acatando uma sugestão da Câmara Municipal de Porto União, através do vereador Sandro Calicós, que nós envolvemos uma reunião com os 2 executivos, 2 legislativos. Eu vou pedir que o vereador César, o vereador Altamir, que são da comissão que nos representam junto à Sanepar, faça um apanhado da situação real que se encontra, tendo em vista que o vereador Altamir Castilho também vai nos trazer informações sobre as bolsas da Uniguaçu na próxima semana. Então, já possam nos fazer um apanhado geral para que nós possamos tomar ciência de como que se encontra essa real situação envolvendo a Sanepar. Com a palavra, o vereador Altamir Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até vou destacar o que eu já tenho colhido, que participei de 2 reuniões com a comissão na Uniguaçu, em prol das bolsas. Então, tomando por base, vereador Brits, o critério mesmo já está na lei, é o FIES mesmo, já está na lei, no seu artigo 4º, parágrafo 1º. Diz lá que deverá adotar para os estudantes o FIES. Então, já está contido nesta lei. Outro detalhe, os representantes, essa reunião que tivemos foi com os 4 representantes que saiu na portaria, no decreto do prefeito, que o Gilberto Luiz Gonçalves, representante da prefeitura, essa pessoa que vos fala, o Murilo, representante dos acadêmicos, e também o Felipe, representante
aliás, o Murilo, da Uniguaçu, e o Felipe, representante dos acadêmicos. Mais a Lourdes, que é a assistente social. Então, essa reunião ficou definido que nós começaremos essa semana a definir os 170 candidatos inscritos para que estão postulando bolsa de estudo. O que eu quero tranquilizar a todos os vereadores e o público em geral, que não tem nenhuma bolsa definida para nenhuma pessoa. Nós começaremos por curso, por turma de curso, essa semana. De dia e de noite, nós vamos, durante o dia e durante a noite, nós vamos, essa comissão deverá apreciar pedido por pedido. E o interesse maior sempre vai ser com os acadêmicos da nossa região. Não menosprezando, inclusive até pela inconstitucionalidade, nós não podemos... Nós temos critérios, eu quero deixar bem claro essa casa, nós temos critérios para forçar, vamos dizer assim, a bolsa para a nossa região. Embora não podemos discriminar, tendo em vista que é uma questão constitucional. Mas dá para a gente, vamos dizer assim, liberar a bolsa pela necessidade, em primeiro lugar, né? E, em segundo item, pela nossa região. A semana que vem eu quero trazer mais para... Só uma parte, vereador. Sim, senhor. Eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência, dizer que essa casa está muito bem representada com Vossa Excelência nessa comissão, mas dizer também que, tendo em vista de que a gente, falando já com a mesa diretora, com o presidente e com os companheiros da mesa, de que projetos dessa envergadura teriam que ser realmente, a nível de imprensa, muito divulgados e bem divulgados, a gente tem essa preocupação agora, que começam as bolsas, para que realmente não haja nenhum problema de ordem, de mandado de segurança, de infiltração, de poderia, porque, na verdade, no pressuposto a lei não diz isso, mas a partir da hora que somos nós, União Vitória, que está deixando de arrecadar esse pessoal do ISS, na verdade, a grande preferência seria o município de União Vitória. Isso ninguém me tira a mão disso, porque esse é o dinheiro nosso. E, à medida que você possa fortalecer e que a instituição até queira, o dinheiro é de União Vitória. Então, eu sei que terão critérios, mas a preocupação em se divulgar, porque, na verdade, eu tive fazendo 2 debates, inclusive com o professor Jair Brunhago, numa escola, e a grande pergunta era, como é que se processa, como é que é o fundamento, como é que faz, como é que requer, como é que se avança. E a gente, na verdade, estava até tentando dizer que o pessoal se inscreva, quem tiver e se julgue no direito, porque a comissão será mais séria e mais honesta que possa existir. Não existe. A partir da hora que temos Vossa Excelência como representante, temos certeza que estamos bem representados. Mas, na divulgação de que é uma lei que concede grandes benefícios para a massa estudantil, e principalmente é carente, é que nós temos que colocar na imprensa muito bem colocado, de que está à disposição a bolsa, que se inscrevam e que realmente sejam escolhidos os mais necessários. Então, é por isso que, nessa divulgação do trabalho de Vossa Excelência com a comissão, nós temos certeza que podemos colocar ao público que compareçam, que façam inscrição e de que terão a melhor chance de receber a bolsa aqueles que realmente devem e precisam e merecem. Com certeza, Vossa Excelência pode ter certeza da nossa parte, junto à comissão, tenho certeza, são pessoas que realmente estão pensando em melhorar o ensino superior no que diz respeito àqueles mais carentes. As inscrições, elas se findaram, uma vez que elas aconteceram após o vestibular, elas se findaram no mês de março. Mas casos de alguém que passou batido, vamos dizer assim, e tenha necessidade, então poderá conversar, no caso, com o Murilo, que deverá trazer para a comissão essa situação. Então, a semana que vem, eu devo fazer um relato mais bem abrangente, né, clareando mais assim as dúvidas. Eu gostaria também, senhor presidente, nesse momento, de fazer uma divulgação aqui das emendas individuais, das emendas individuais do nosso representante na escala federal, o deputado Ayrton Roveda, para o ano 2006, que ele colocou no orçamento as verbas para aqui, ó, para o Colégio Estadual Túlio de França, R$10.000. Eventos, festas típicas, padroeiro do município, Padre Levi, R$20.000. Eventos, festas típicas,
25ª Fiel, Feira do Livro, R$20 mil. Família em atenção à criança, família, adolescente, pessoa portadora de deficiência, construção de viveiro, pedido da dona Leite, né, no caso da instituição, R$30 mil. Investimento do município em infraestrutura do turismo, né, construção do portal, R$250 mil. Ainda individual de custeio, promoção de eventos para divulgação do turismo na nossa região, da FRICESP, R$56 mil. Investimento do município, implantação de aparelhamento, adequação, unidade de saúde, aquisição de unidade móvel, UTI móvel, R$130 mil. Individual de custeio para pai, R$15 mil. Ainda individual de investimentos, infraestrutura esportiva, construção do ginásio do Distrito de São Domingos, é pena que o vereador Fernando não está aqui, que foi uma solicitação dele ao deputado, R$70 mil. Ainda individual de investimento, infraestrutura, cobertura de uma quadra da Escola Jacinto Pazin, R$30 mil. Individual de custeio, reforma do campo municipal do Distrito de São Cristóvão, realmente aquele campo está carecendo um pouco de uma reforma, R$25 mil. Implantação e aparelhamento e adequação, unidade de saúde, aquisição da unidade móvel, implantação e ampliação do pronto-socorro, R$105 mil, totalizando R$761 mil para o ano 2006. Isso da verba pessoal do gabinete do deputado Heitor Roveda. Então, quero dizer que nós realmente temos que dar satisfação à população de União da Vitória quando realmente um parlamentar de União da Vitória tem a hombridade de realmente corresponder à votação que pegou na região e trabalha para a nossa região. Eu queria apenas dizer para Vossas Excelências que, para mim, é uma satisfação colocar, porque temos recebido já a visita de outros deputados na nossa região. E eles vêm, e eu sou obrigado a dizer, eles vêm, nessa época, nos pedir para auxiliar na campanha. Mas só que é só na campanha, depois eles não aparecem. E a gente tem esse deputado aí, que está realmente, desde quando se elegeu, ele sempre tem trazido verbas para a nossa população, para os hospitais, para o serviço social e também para a infraestrutura da prefeitura. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos, tendo em vista que nenhum mais dos senhores vereadores deseja utilizar esta palavra. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Convocamos os senhores vereadores para a sessão ordinária, dia 19, às 19 horas. Obrigado pela atenção, obrigado pela presença, senhores e senhoras. Boa noite a todos.